Eu tenho aqui uma pergunta atrás, porque tinhas falado sobre as minas de urânio que nós tínhamos. E, pelos vistos, temos expertise em Portugal Sim, para bem, tal. Achas que nós não utilizarmos energia nuclear é um plus? eu não Ou sei se queremos ir por este caminho, porque eu tenho uma opinião é formada muito, é muito. muito forte? Não, não é muito forte. Eu sou Não, se não quiseres não, não, publicamente também não vou falar. Estava não, curioso publicamente sem problema. Eu sou sobre defensor do mix energético. Ok, E nesse mix, uma das partes, para mim, é a energia nuclear. ok. Se nós, há uns Mas tu que tens anos. conhecimento sobre isso, qual é o impacto? ahm, Porque normalmente o problema é o impacto dos resíduos e do que sobra, não é? certo. Que não Mas podemos aproveitar, certo? Não dá para fazer mais nada. depende, porque assim, a tecnologia também vai evoluindo. Pensa no seguinte: neste momento já existem formas de valorizar resíduos que estão guardados em escombreiras de antigas minas. Resíduos que antigamente, que há uns anos, há 20, 30, 40 anos, eram considerados resíduos e que neste momento, com a tecnologia disponível, já se consegue valorizar, retirando outros elementos que na altura não se Ok. retirava. Por exemplo, hoje fala-se muito do lítio, não é? Uhum. Eu acho que a questão da exploração mineira deve ser vista livre de hipocrisias. Ou seja, nós não podemos apanagiar que vamos transformar a frota toda em carros elétricos e caminhões elétricos e trotinetes elétricas e bicicletas elétricas. E onde é que vamos buscar essa energia? Não vai ser aos aerogeradores. Não vai ser só ao solar. Não é, porque não é possível. E o Basta fazer hidrogênio não é contas. Por exemplo, também, mas, ou seja, o mix tem que ser garantido, deve ser garantido. Por outro lado, um país desenvolvido tem que ter uma percentagem significativa da sua energia considerada energia de base, que é aquela que não falha. Ok. Não é? Pelo menos 60%, 65% é baseload energy. E se tu tens um país refém apenas de vento ou sol, de uma forma aqui muito simplista, corres o risco de ter apagões. Pois. Apagões que são aquilo. Eu quando estava no Ghana, todos os dias por volta das 4, 5 da tarde havia um apagão. Porque era quando toda a gente chegava, ligava os ar-condicionados, não sei o quê, havia ali um Chegava a ponto casa. de. E aquilo, pronto, havia um apagão e entravam os geradores da instituição a trabalhar. Por isso, a energia nuclear é um tipo de energia que te permite ter esta capacidade. Um país como Portugal pode ter, Se calhar podia precisamos de uma coisa hipoteticamente. muito mais pequena, não é? Não é Podia. preciso ser Existe neste momento um forte desenvolvimento por parte da China de uns novos tipos de reatores, uns reatores mais pequenos, mais eficientes. Uh, e quando as pessoas falam em nuclear, obviamente o que lhes vem à memória são os acidentes, são Fukushima Daiichi, Chernobyl. Uh, mas, por exemplo, um dos acidentes nucleares mais graves da história nem foi uma central nuclear, foi um acidente no Brasil. Foi no Brasil um catador de sucata, um homem, um sucateiro, não é? Que violou uma fonte de Césio-137, um material radioativo que fazia parte de um hospital abandonado, que era para radioterapia, Imagino. E sem e os saber nada daquilo. miúdos, e aquilo era um pó azul, e os filhos dele, os moleques que lá estavam, começaram a pintar-se com índios, não sei o quê, e morreu muita gente. Não morreram 300 nem 400 pessoas, mas morreu gente. Isso foi um grande Claro. acidente nuclear civil. Sim, Não sim, teve sim, nada sim, a ver sim. com uma central nuclear. Mas se nós olharmos também para as estatísticas, houve dois grandes acidentes, houve Three Mile Island, houve três acidentes nucleares, mais ou menos. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas. Claro. Pronto, temos que olhar para isto de uma forma desprendida e é óbvio que. hum, É óbvio que existe uma marca que fica durante anos e anos, não é? Claro. Mas cada vez mais hoje, mesmo nos países nórdicos, estão a construir hum, locais para armazenamento de resíduos com umas capacidades extraordinárias. E que pode ser, eu acho que gosto dessa ideia de mais tarde poder ser reaproveitado. Nós temos que acreditar que a tecnologia evolui, não Que é? é um bocadinho lavoisier, não Sim. é? Não, claro, claro. Nada se estraga, Pá, nada se cria, nada se perde, tudo se e eu transforma. estava a falar na questão destas novas, chamemos-lhe minas modernas. Alguns dos elementos das terras raras, do grupo de terras raras, estão neste momento a ser
explorados em algumas destas escombreiras com novas tecnologias. Se voltarmos a falar na questão do lítio, o problema é que as pessoas, principalmente na Europa, nos últimos 20, 30 anos, quisemos quase eliminar a exploração mineira. Nós não queremos minas nos nossos países, mas queremos continuar a ter aerogeradores. E os aerogeradores, ou telemóveis. Sim, porque depois temos que ir comprar aos outros países. Temos que ir buscar ao outro lado. Não é? Isso é o propósito de fazer um país viver de turismo, não é? Que é para não estragar o país, claro. ou seja, não vais produzir nada, mas vais Claro. ter que sempre importar tudo. Claro. Vais ter que fazer o ciclo de... Durante muitos anos, Ao contrário. durante muitos anos quis-se parar com a exploração mineira, não se explorou, por exemplo, as terras raras, e a China continua a explorar. E hoje, muitas vezes, estás a fazer um zapping qualquer e vês uma notícia: a China controla 80% do lítio mundial, e isto, algo assim, não é? Não quer dizer que só a China é que tenha lítio. Não, eles continuaram a explorar. Bem ou mal, infelizmente sim. Mas hoje fazer uma exploração mineira também não é o mesmo que fazer uma exploração mineira há 50 anos. Pois, era muito mais A exploração danoso, não é? mineira A exploração de radioativos em Portugal começou em 1908, se não estou em erro. 1909, 10, 11, por aí. Óbvio que quando se fazia uma mina na altura não era como hoje. Hoje, antes de tu iniciares uma exploração mineira, muitas vezes já tens o plano de fecho feito. Não é? Claro. Porque mina não é como é debaixo do chão. Se fizeres a mina Ou em a céu condições... As grandes minas de urânio que tu tens na Austrália e no Canadá são a céu aberto. Mas essas é aquelas que fazem um buracão gigante no meio da terra. Sim, descomunais. Eu acho que também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Pois. Né? Mesmo com o problema dos painéis solares. Sim. Pá, às vezes faz-me confusão passar em certos sítios. Agora tive de férias, já não me lembro muito bem, há uns 5 ou 6 meses atrás. E ia a passar, pá, e havia uma zona que estava terraplanada de painéis solares. E tu vais a passar de carro, ficas, imagina, ok. Tu na A1, agora ali na zona de Aveiras, se não estou em erro, está a nascer um parque solar gigante, onde antes acho que eram oliveiras, não é? Sim, era Gostava de ouvir algumas pessoas a falar Como é sobre que isso. se chama? Que é perto da CLC do gás. Para aí, talvez. Mas acho que é por Aquilo aí. tem uma coisa, que aquilo era uma quinta que tem não sei quantos hectares e eles vão agora fazer aquilo. Sim, sim. Eu venho daí perto. Ah, é? Sim, que é ali do Cadaval. Ah, Que é aí perto. Então, e ele, como é que aquilo ali está atrás? Como é que isso? Está feito? estás a gozar? Não pode ser. Tu tatuaste mesmo, tu fizeste mesmo uma tatuagem Pera, no dia do pera. nosso podcast. Está aqui. Mostra lá para a câmera. A vossa sorte é que, a vossa Espera, sorte é assim que não dá para ver. eu sou uma pessoa, eu sou homem o suficiente para não me sentir melindrado com vocês e não preciso de ir fazer nenhuma tatuagem. Vou falar. Mas tu e eu temos um acordo, sabes? Que eu sempre que entrar aqui e te pedir uma tatuagem, tens que me fazer soprar no balão. Tens de contar a história bem contada. Não, é assim, não, a história é muito simples. Em primeiro lugar, eu quando vim morar para aqui, fiquei todo feliz quando vi que estava aqui a loja do Márcio, até porque, curiosamente, o Márcio acabou por estudar, foi quase colega da Patrícia na Arca, não é? E eu gosto muito do trabalho do Márcio. Principalmente gosto muito das tatuagens que ele faz, mas nos outros. Eu acompanho o trabalho dele no Instagram, nos outros. E na brincadeira sempre lhe disse, temos que combinar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, se algum dos meus filhos em idade tenra entrar por aqui a pedir uma tatuagem, eu só te peço que me dês uma palavrinha, pelo sim, pelo não. E a segunda foi, se alguma vez eu entrasse a pedir uma tatuagem, ele me fazer aqueles testes que os americanos fazem para saber se estás sob o efeito do álcool. Faz o 4, toca com o dedo no nariz, recita a primeira página dos Lusíadas. Exato. Deixa eu só ver que agora tem ali. Mas fico muito já passa. feliz, fico muito feliz por teres feito isso. Obrigado por o manifesto, não é? Exatamente. Também acho. Como é que isto Exato. se segura comigo, não me lembro? Eu deixar estar a película, o dia depois tirar e depois quer dizer? Tu já fizeste tatuagem e não sabes como é que é. Não, acho que isso me seja. Tens que fazer mais. Isso assim, tens que fazer uma por mês. Chegas lá. Mas eu acho que temos um grande problema em termos de energia, não é? Para o futuro, que seja. Eu acho que seja, temos. não temos resolução para ele, não é? A curto prazo.
E a longo prazo, se tivermos mais que estamos a tirar os combustíveis, né? Os combustíveis fósseis. Mas por isso, se- por isso é que por exemplo, a União Europeia, naquela resolução que deixou principalmente os ambientalistas um pouco chateados, enquadrou a energia nuclear como uma energia importante. Opá, eu agora quando estive na Alemanha, perto de Stuttgart, os alemães fecharam as centrais nucleares. Passei por uma central termoelétrica que tinha um depósito de carvão brutal. Até do ponto de vista da emissão de gases de efeito de estufa, uma central nuclear não tem nada a ver quando comparado com outras coisas. E principalmente se nós devemos analisar o ciclo de vida completo, ou seja, o ciclo de vida completo, desde que se começa a explorar os materiais necessários para construir um aerogerador até ao momento em que ele está lá em cima a rodar. Porque se formos ver o ciclo, se formos ver tudo aquilo que, desde os caminhões que têm que o levar para lá, as gruas que têm que o pôr lá em cima, o alumínio que tem que ser feito, os elementos que têm que ser explorados. Pronto, eu acho que esta discussão deve ser livre de hipocrisia e principalmente deve-se ter a capacidade de escutar os argumentos de ambas as partes. E pronto, e nesse aspecto eu sou claramente um defensor do mix energético. Acho muito bem que se utilize a energia hídrica em Portugal, temos ótimas barragens. Acho muito bem, por exemplo, que se façam barragens com sistemas de contra-embalse, com sistemas em que a água pode ser, depois de passar nas turbinas, pode ser bombeada para cima para passar outra vez. Bombeada como? Com a energia de um parque eólico que possa estar junto da barragem. Pronto. Okay. Mas também não Até aproveitamos. porque de noite é quando as ventinhas produzem mais energia e quando não é consumida. Nem não usamos, não é? Tal e qual. Mas também não usamos muito o mar, pois não. Por exemplo, os holandeses têm. Sim, tem o offshore, tem muito no offshore. Não é? Exato, nós não usamos nada disso. Mas Eu acho que também é um desperdício gigante, temos uma costa gigante. Não é? Já tivemos aí umas experiências que correram mal, não é? Alguns chouriços que já vieram parar não sei aonde. Foi? Alguns projetos de energia das ondas. Ok, não sabia. Porque depois existem diferenças, não é? Existe a energia das ondas, a energia das marés. O IPN, na verdade, teve um projeto muito interessante com o Departamento de Engenharia Civil para a energia. Não sei como é que isso está. Okay. Mas sim, acho que temos a sorte de ter um país pequeno o suficiente para poder gerir bem esta questão.